povo de Deus. Eu quero refletir um pouquinho na palavra de Deus em Jeremias, porque é tão importante. O profeta Jeremias mostra a grandeza de você anunciar o reino e ser verdadeiro homem de Deus, que vive dentro do projeto de Deus, conforme seu desígnio. E a visão ampliada do homem é chamado por Deus, trará a resposta a cada momento. Porque o agir de Deus na vida do homem, ele traz a transformação contínua, permanentemente. E na vivência do presente, que você vive e se preocupa ali, com aquele momento, é que vai fazer com que a glória de Deus fluirá em cada vida. Por isso não podemos perder de vista. Não existe outro caminho para darmos sequência à vontade de Deus, a não ser na intimidade com Ele. Meu amigo, na intimidade com Deus, você descobrirá tudo o que é necessário para caminhar e não se cansar, protegido pela força do Altíssimo e conduzido pela ação do Espírito Santo, que você será impulsionado a cada momento. Cada momento, cada momento, cada momento. Não existe outro caminho. Você pode apresentar várias saídas, mas o caminho, a canalização é uma só. É uma só. E Deus, infinitamente poderoso, com seu grande amor, estenderá a mão para você sentir a força que te impulsionará a viver. A viver dentro do plano de Deus, para a realização do seu plano, desígnio que está destinado para os filhos que obedecem e que não para nas dificuldades, nos desertos da vida, mas prossegue o caminhar, porque Deus tem muito para a tua vida, meu amigo. Sim, olha o que diz. Olha o que diz a palavra de Deus. A visão que estamos falando simplesmente de um homem de Deus. Jeremias, homem de Deus. Algumas revelações ou experiência mística de um mundo espiritual. Mas a visão de crescimento, de ampliação do reino de Deus, anúncio da palavra continuamente, não existe nada que venha colocar no lugar para me ser a fonte inesgotável. A fonte inesgotável, Deus. Deus age no seu viver. Deus transformará o seu viver. Deus mudará a sua história. Deus te conduzirá e Deus te fará próspero aonde você estiver. Porque a vontade de Deus prevalecerá sobre a vida dos seus. Sobre a vida dos seus. E essa ampliação do reino de Deus aqui na terra exige de nós os olhos fixos no Altíssimo, fidelidade, um futuro glorioso
quando o presente está na vontade de Deus. O futuro será glorioso. Graça sobre graça abastecerá. Em Hebreus 12:2 diz algo tão forte. Olha só, Jesus é o autor e o consumador da fé. Ele é o autor. Ele é o consumador da fé. No versículo 2 diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria, sim, que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Você já imaginou como é você diante de uma grande multidão te condenando com o olhar, com a voz? Quanta vergonha Jesus passou. Mas ele suportou. Ele suportou, mas ele passou vergonha. Humilhação. Ele suportou a cruz. Não importou com a vergonha. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se consumem nem se desanimem. Olhando a vida de Jesus, você simplesmente vai dizer, diante de tamanho sofrimento e dor, vergonha, maus tratos, e nós? Somos capazes de levarmos a nossa cruz? Ou, na metade do caminho, vamos cortar, porque ela está pesando e as lanças estão querendo atingir? Os boatos, as mentiras, traz vergonha? Sim, porque o real, aquilo que Jesus era alguém que só fazia o bem. Levava a marca da fidelidade ao Pai, do amor ao próximo. Amor de uma maneira que por onde passava era curando e libertando o povo oprimido, para que todos tivessem uma vida repleta de Deus. E por isso ele levou, passou por toda a humilhação. Ele merecia? Não, ele era santo, puro, só fazia o bem. Ele não merecia. Hoje nós temos de, como Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós temos de proclamar a sua glória e viver os princípios que nos levará a comprometer-se conforme a sua vida. Vivência do amor que relevou ao comprometimento e enraizou-se sobre todos, sem distinção de seres, mas entregou-se por amor. E foi humilhado
Vocês acham que ele não sentiu por ser Jesus? Lógico que sim. Jesus ali estava como um humano sem pecado. Um humano, nós não sentimos dor? Ele sentiu. Um humano sem pecado. Não queira hoje cortar a sua cruz. Você, pai de família, você, mãe de família, quando entra em momentos de dívidas, de aflição, de tensão, de estresse, pelo dia a dia, pela correria, você pode chegar a dizer, quer saber de uma coisa? Vou parar tudo. Para não. Não corta a sua cruz, não. Não corta. Prossiga. Hoje é um dia, amanhã será outro. Viva o presente, fazendo aquilo que é possível para você ter uma vida cheia da presença de Deus, que é libertador e transformador, e mudará a cada momento o seu viver. Tudo que vier com gosto de fel, ele vai trazer para você uma capacidade de ingerir, mas não sentir o gosto do fel. Porque o Pai, ele é poderoso e age intensamente sobre a vida dos seus. Olha só o que diz. Então, ele passou por vergonha, sim, constrangimento, dor, tristeza. Ele pediu ao Pai que passasse, mas a sua maneira, a sua disciplina a Deus, a sua entrega ao plano foi tão grande que ele não ia dizer não ao plano do Pai. Deus hoje quer trazer a transformação para as nossas vidas, mudanças essas que nos fará enxergar o plano de Deus para nossas vidas. Não corte a sua cruz. Apenas entra em intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo e deixa ser conduzida pela ação do Espírito Santo que mora em você, e você sentirá a força te impulsionando a fazer aquilo que o Pai quer conforme o seu desígnio. Por isso que ele passou por toda essa situação, para que hoje nós pudéssemos entender o plano de Deus sobre a nossa vida. Ele entregou o seu Filho para que nós renascêssemos. Por isso nós já vamos começar uma época linda, maravilhosa, época do Natal, nascimento. Por isso que a entrega total leva ao nascimento de uma vida repleta de Deus, aonde a graça e a luz permanecerá. E o autor e o consumador da fé, Jesus Cristo, mostra para nós a sua dinâmica de vida dentro do sofrimento, a sua entrega total ao plano que revigorava a cada momento as suas células espirituais para uma vida em intimidade total com o Pai. Este é Jesus de Nazaré. Porém, a entrega total leva a uma vida que será, que nascerá em cada criatura. Deus, Jesus Cristo, libertador e transformador. Então, firmes na graça de Deus, povo de Deus. Meus amigos, fica firme na graça de Deus. Fica firme na graça de Deus. Não importa o que aconteça no seu caminhar amanhã. Altos e baixos poderão acontecer, porque faz parte da vida. Mas, se você tiver a presença do Todo-Poderoso, você sentirá a glória de Deus fluindo na sua vida. E você caminhando, caminhando, caminhando
mas não vai olhar para trás, porque é na frente que você encontrará a condição de viver autenticamente dentro de um plano maior, que você não desanimará, porque será abastecido pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela força suprema daquele que age e rege todas as nações em uma só voz, unidos, buscando a força inabalável que nos dará a graça continuamente para sermos fiéis às promessas de Deus. Qual é a promessa de Deus hoje para a sua vida? Você está firme na graça de Deus? É? Procure viver em paz. Diz a palavra de Deus em Hebreus 12, 14. Procure viver em paz com todos. Busquem a santificação. Eu poderia, sim, fazer esta meditação só, mas que sentido teria só para mim? Mas eu quero passar para o público aquilo que o Pai vai passando para mim. Todos devem buscar a santificação, não só para si, mas orientando e sendo capaz de levar para o outro, como Jesus Cristo fez. Ele se entregou ao plano maior e sofreu, padeceu, foi humilhado, torturado, não entendido, mas a glória do Pai estava ali para que ele assumisse com fidelidade o plano de Deus, que não poderia ser diferente. Então cuidem, diz a palavra de Deus, cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Você, meu amigo, não pode ficar longe da graça de Deus, porque a graça de Deus na sua vida vai te sustentar para você suportar tudo que vier sobre o seu viver, e você cantará o hino da vitória, porque nada vai impedir o agir de Deus sobre a sua vida. E diz o mesmo versículo 15, e que nenhuma raiz por meio dela, e muitos sejam contaminados, porque na realidade, se nós estivermos na graça, o que? Nenhuma raiz por meio dela seja contaminada? Sim. Então temos de cuidar. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça, para não ser contaminado com as coisas que não vêm de Deus. E quando nós estamos na graça, nós não seremos contaminados. Você pode passar, você pode ver, você pode sofrer, você pode conviver, mas você não será contaminado, mesmo que você seja, de alguma maneira, não entendido. E vai dizer, é Maria, vai com as outras. É qualquer uma. É leviana. Não. Existe um Deus que tem uma graça infinita e que age naqueles que Ele colocou no mundo, que se mistura pensando melhor, mas não para levar a contaminação, mas a glória de Deus. A glória de Deus. Então, nenhuma raiz por meio dela, muitos sejam contaminados, e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esau, o qual por um prato de comida vendeu seu direito de primogenitura.
Quem tem Jesus não se vende, não troca, não muda, porque a graça de Deus está presente. Não vai trocar por valores terrenos que passarão, mas vai viver na constância da graça. Para viver constantemente dentro da graça de Deus, precisamos de não deixar ser contaminado pelo pecado. Aí você vai dizer, mas o humano cai, mas levanta e continua a caminhada. Cair, mas não permanecer, não se vender, não trocar, mas abastecer o celeiro com a graça de Deus, que é fundamental para que tenhamos graça sobre graça e nunca falte. Nunca falte. Graça. Graça de Deus. Olha só o que diz no versículo 16. E cuidem para que não haja nenhum impuro. Cuidem. Porque o Pai está vendo. Eu estou aqui nesse momento, só na minha casa. O Pai está olhando para mim. Ele olha tudo o que eu faço. Os seus olhos percorrem todos os locais por onde eu passo. Isso me faz, hoje, sentir diferente. É o olhar de Deus sobre a minha vida. O que eu faço é para que a graça de Deus permaneça em mim. Eu não quero sentir a tristeza, a dor, o peito apertando por ter traído Jesus, por ter feito ele chorar, porque os seus olhos estão sempre me acompanhando. Para quê? Para que eu busque a sua presença. E o buscar a presença de Deus é deixar que a sua glória venha, que eu seja influenciado por tudo que é bom, que vem de Deus. E tudo que não vem de Deus, eu vou eliminando totalmente, para que a glória de Deus permaneça dentro do meu ser. Dentro do meu ser. Aonde tem o porão, eu tenho de fazer a limpeza e tirar tudo que está trazendo bloqueio. Porque nós vivemos uma vida realmente em meios difíceis. Podemos nos deixar ser levado se não tivermos a graça de Deus? Mas com a graça de Deus, diariamente buscando a presença de Deus, nós não seremos entregue ao pecado, à vivência daquilo que não vem de Deus, que corrói, que contamina, que destrói e que não dá vida. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se hoje estivermos debaixo da graça de Deus, nada o impedirá o agir do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 em 1, agindo constantemente. E o olho de Jesus estará por onde você andar. Ele vai percorrer todo o seu caminhar.
Então, no momento onde você poderá ser contaminada pelo pecado, você vai sentir um toque. Esse toque, ele mexe, ele incomoda. Ele te deixa muito ruim. Para quê? Para que a contaminação do mal não venha sobre a nossa vida, mas a graça de Deus prevaleça para sempre. Aí é onde está a importância da vida, de vivermos debaixo da graça de Deus. Então vamos seguir a paz, contudo, vivendo na graça de Deus. Porque aquele que tem a graça, ele vai ter um segmento e vai viver em paz. Viver em paz não significa você vai aderir, o outro faz isso, eu vou fazer do jeito do outro. Não, não é. Viver em paz é você estar tranquilamente, sem bloqueio, mas sem ressentimento, porque a graça, ela vai manter a sua vida em equilíbrio. E isso é o mais importante. É viver dentro da graça de Deus. Firmes na graça de Deus. Firme na promessa de Deus. Assim nós seremos santificados, sim. Porque a santificação, ela é através de uma busca contínua e de uma entrega à graça e o amor de Deus. Não existe outra alternativa para você viver, para ver o Senhor na santificação, para fazer com que a graça de Deus permaneça. Seja santificado, seja livre, seja aberto, seja vivenciador do presente, que é um presente de Deus. O presente é tudo. Ele é tudo. Tudo, tudo. Então ficamos com essa palavra maravilhosa. Começamos em Jeremias, o grande profeta, né? E depois passamos para Hebreus, que fala sobre Jesus, o autor e consumador da fé. E essa leitura maravilhosa nos dará a graça de enxergarmos que é só através da graça que viveremos e seremos pessoas fortes, abertas para um plano de Deus. Amém? Vamos fazer oração. Que Deus venha sobre a nossa vida, nos dando a graça, graça e graça. Pai de bondade e misericórdia, em tuas mãos, Pai, eu entrego todos os meus irmãos, todos, Pai, todos que precisam da tua força, aqueles que estão no trabalho, mas aqueles que estão também, Pai, nos hospitais gritando, aqueles que estão em casa, também, Pai, doente, mas não tem mais nada para fazer, e está ali olhando para as paredes, esperando o seu último momento. Venha trazer a graça, sobre graça, a cura, a libertação, a transformação, a força que só vem de Ti, Pai. E assim, todos os nossos irmãos sentirá esse reforço espiritual. Uma paz tão grande que vai exceder todo o entendimento, porque a Tua graça basta para nós. Ajuda-nos, Pai, a viver e a ser instrumento em Tuas mãos, e que não contaminamos a nossa vida com o pecado, mas sejamos capazes de sentir o Teu olhar por onde passarmos. Aí não existe
os olhos de Cristo é tão grande que fixará sobre o seu viver e você sentirá a força impulsionando a você ir e viver dentro da graça de Deus, o projeto de Deus. E assim você, profeta, anunciará o reino de Deus, conforme o Pai quer que façamos e sejamos remidos, transparentes, fiéis às suas promessas. Receba aí. Receba a palavra. Deus manda eu te dizer que você é filho querido e Ele vai te ajudar a levar a cruz. Nos momentos mais difíceis, Ele estará contigo por onde tu andares. Não temas, apenas confia e entrega, porque você vencerá em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe.